Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. Recebam todos um abraço do canal Democracia Espiritual. Também de antemão eu quero convidar aqueles que só fazem assistir os conteúdos deste canal. Eu convido a vocês a se inscreverem. A participação de vocês é se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, compartilhando essas mensagens e deixando os seus comentários, com certeza, com todo o respeito, porque nós devemos respeitarmos uns aos outros, amém? Então, mais uma vez eu quero trazer um alimento sólido para o nosso entendimento, para o nosso espírito, e que tem como tema: por que não busco o que é vosso? Por que não busco o que é vosso? Essa expressão foi falada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos irmãos de Coríntios. Então, se encontra aqui o texto principal em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, que diz assim: Eis aqui, pela terceira vez, eu estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu vou ler nessa outra tradução aqui. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 diz: Essa é a terceira vez que estou pronto para visitá-los. Paulo estava pronto para visitar aqueles irmãos ali da igreja de Coríntios. E não vou exigir nada de vocês. Não quero o dinheiro de vocês, e sim vocês mesmos, pois são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos, e não os filhos para os pais. Meus irmãos, o ensinamento do sistema religioso é diferente do ensinamento de nós que estamos em graça. Eu, particularmente, eu zelo muito pelo meu nome, pelo meu caráter, em não usar esse livro chamado Bíblia para me beneficiar, usando Deus como cobaia, usando Iahu como cobaia, usando o Evangelho para ostentar, para me dar bem com aquilo que não é meu, aquilo que é do irmão, com dinheiro, seja o que for. O sistema religioso, eles usam, eu não estou aqui desrespeitando o sistema religioso, não é a pessoa de ninguém, eu falo contra a doutrina. Eles usam a lei de Moisés dentro desses lugares aí que eles se reúnem para tirar
o dinheiro, as propriedades das pessoas. Nós já refutamos eles, a maneira deles ensinarem, mostrando a verdade, denunciando o erro teológico, o erro doutrinal do sistema religioso, mostrando a verdade, que dízimo nunca foi dinheiro e que a gente não deve levar o evangelho da graça querendo algo em troca, a não ser, claro, se você quiser ajudar tanto ao meu canal, ao meu trabalho, como a outros aí que vivem fazendo um trabalho sério, isso é bem-vindo, nós aceitamos sim uma oferta voluntária. Mas nós particularmente, eu não vivo querendo me dar bem às custas das pessoas. Se você quiser me ajudar, eu recebo. Claro que eu recebo sim. Uma oferta voluntária. Isso é a obra da graça. Observe, meu irmão. Por isso que o sistema religioso, ele não nos engole. Ele nos afronta, nos atinge, nos agride verbalmente. Então observe que o contexto desse texto, Paulo estava falando sobre a terceira, ele estava falando sobre se beneficiar às custas dos irmãos. O contexto desse texto, ou seja, ele começa no capítulo 11. Vamos ver aqui o capítulo 11. O capítulo 11, depois nós voltamos para o capítulo 12. No capítulo 11, versículo 7, olha o que Paulo diz. Porventura eu cometi ofensa, humilhando-me para que vós fosses exaltados, porque vos preguei o evangelho de Deus gratuitamente. Veja que Paulo estava dizendo que ele estava afirmando aqui que ele anunciou, que ele levou, que ele ensinou, que ele instruiu o evangelho o evangelho da graça gratuitamente. Era isso que Paulo estava afirmando aqui. Paulo estava dizendo, será que eu cometi ofensa? Será que eu cometi pecado? Porque eu vivi humildemente para que vós fosses exaltados. Paulo diz, será que eu cometi ofensa? Veja o que ele diz. Porventura eu cometi ofensa, humilhando-me para que vós fosses exaltados, porque vos preguei o evangelho de Deus gratuitamente. Paulo entendeu que o que ele recebeu foi de graça e então ele tinha que passar de graça. É o que eu faço hoje. Eu faço isso. Eu zelo pela minha reputação, pelo meu nome. Entendeu? Então, no versículo 8, continuando, ele diz, eu roubei outras igrejas? Olha, o que Paulo está dizendo. Eu estou em 2 Coríntios, capítulo 11, eu li o versículo 7, agora eu estou lendo o versículo 8. Eu roubei outras igrejas, recebendo delas salário para vos servir? Então Paulo disse, será que eu manipulei, eu usei de má fé, eu usei de mentiras? Olha o que ele diz aqui, será que eu roubei outras igrejas? Será que eu usei de má fé diante das outras igrejas? Aí ele diz aqui, recebendo delas salário para vos servir? Paulo está dizendo, não. Paulo disse que não, ele não fez isso. Ele não fazia isso. Então, observe, nessa outra tradução diz, eu despojei, que é roubei, né, dinheiro de outras igrejas. Paulo estava se referindo quando ele recebia dinheiro, ou seja, quando ele recolhia donativos, ajuda financeira para os necessitados da Judéia. Porque Paulo também usou esse campo da ajuda, de recolher donativos, ajuda financeira para os pobres da Judéia. Ele fazia isso porque isso é a obra da graça.
ajudar os necessitados, irmãos que precisam. Então, observe que Paulo não desviava o que ele arrecadava. Paulo, ele não manipulava com engano, ele não ensinava com intenção de querer se beneficiar através do evangelho que ele anunciava. Ele anunciou o evangelho gratuitamente, de graça. Assim como ele recebeu, ele entendeu o que Cristo tinha falado lá para os seus discípulos. Então, observe, Paulo não desviava o que ele arrecadava para si próprio, para ostentar com o dinheiro das igrejas, dos irmãos, que eram levados, né? Aquele dinheiro, aqueles donativos, aqueles bens que ele arrecadava, recebia e enviava para os necessitados da Judéia. Paulo não fez isso. Então, veja, no versículo 9 diz assim, ó. No versículo 9 diz assim: e quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem, porque estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram, e em todas as coisas que me guardei, de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Paulo estava dizendo, olha o que Paulo estava dizendo aqui, ó. E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui uma carga para nenhum homem. Ele não usava o que ele aprendeu, recebeu de graça para se beneficiar. Aí ele continua, porque o que estava me faltando, porque sempre está faltando algo. Paulo trabalhava, ele era fabricante de tendas, mas sempre estava faltando alguma coisa. Olha, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram, e em todas as coisas me guardei de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Então, observe, esses irmãos que Paulo falou aqui, quando vieram da Macedônia, era Silas e Timóteo, que tinham ido numa missão que Paulo havia mandado. Então, observe, meu irmão, quando esses donativos, esses fundos eram trazidos para a mão de Paulo, porque havia coleta, né, ali na Macedônia, né, que Paulo sempre mandava o pessoal coletar dinheiro, bens, para os necessitados. Por que eu estou falando sempre os necessitados? Porque era isso que Paulo fazia. Esse era o outro campo da graça, esse era o amar o próximo, meu irmão. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Eu não estou aqui querendo diminuir ninguém, eu não estou aqui querendo, sabe, afrontar ninguém. Eu só estou apenas falando o que estava acontecendo aqui. A nossa verdade sendo... nós expomos a verdade desse evangelho. Nós não estamos aqui negando e nem manipulando ninguém. Entendeu? Como faz o sistema religioso. Então, Paulo tinha um compromisso com a igreja sem receber nada. Servindo a igreja sem receber pagamento, sem receber salário. Veja o que ele diz aqui, ó. Eu roubei outras igrejas, recebendo delas salário para vos servir. Veja o que Paulo está falando. Entendeu? Então, Paulo levava a doutrina do evangelho da salvação gratuitamente. Do evangelho da salvação gratuitamente. Paulo ele não tinha intenção de ludibriar, de enganar, de manipular ninguém. Entendeu? Como faz os homens aí do sistema religioso, alguns, porque tem homens honestos aí. A gente não pode generalizar todos. Então veja, Paulo, o objetivo de Paulo, a preocupação de Paulo era levar o evangelho, a doutrina do evangelho da salvação gratuitamente. Ou seja, a doutrina do evangelho ensinado por Paulo ali era gratuita. Não era cobrando nada, não era por salário, como esses homens fazem hoje. Não era usar o evangelho de artimanha, premeditando como arrancar dinheiro das pessoas.
Volto a falar, Paulo recebeu também ajuda financeira. Paulo também recebeu, Jesus recebeu no seu ministério. Claro, a mulher de Cusa, ela usava os seus bens para ajudar, porque na vida diária, é tanto que Cristo andava com um tesoureiro, era Judas. E ele, o próprio Cristo da carne, ele recebeu ajuda financeira para o seu dia a dia. Não é que ele cobrava dízimo como dinheiro, nem Paulo também, não. Não é isso, como os homens fazem é isso. Porque existe a ajuda voluntária? Sim, minha gente, existe. Entendeu? Então veja, agora é preciso observar, entendeu? Porque pode ter pessoas que vai usar isso aí como arma, uma ajuda voluntária querendo se beneficiar, entendeu? Não, mas uma ajuda voluntária sempre é bem-vinda, meu irmão. E eu vou dizer a você, e eu preciso de uma ajuda financeira. Eu preciso de uma ajuda porque se paga uma luz, se paga uma internet, tudo isso é custo. E a gente procura sempre fazer o bem, sim. Isso aqui eu não vejo nada demais. Eu não estou cobrando dízimo. Eu vou colocar, né, o Pix aí no meu canal aí. E quem quiser ajudar financeiramente, eu recebo, sim, uma ajuda voluntária. Isso é normal. Entendeu? A gente não está cobrando dízimo. Então Paulo estava se defendendo aqui. A doutrina do Evangelho da Salvação era gratuita para aquele que crê. Era isso que Paulo se preocupava, como nós hoje temos esse dever, entendeu? Esse compromisso de trazer o Evangelho de salvação, de mente, para as pessoas se libertarem, entendeu? Então, diferente dos líderes religiosos de hoje, que ensinam por dinheiro, entendeu? Então, veja aqui em 1 Coríntios, voltando aqui, em 1 Coríntios, capítulo de número 9, vamos ver. 1 Coríntios, olha o que Paulo diz aqui, ó. Capítulo 9, vamos lá. Versículo 11, 12 e 13 diz assim, ó. Versículo 11. Paulo estava se defendendo aqui, defendendo o seu ministério, o dever que ele tinha como apóstolo. Ó, versículo de número 11. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós, todavia nós nós não usamos deste poder, ou seja, desse direito. Ele tinha esse direito. Antes suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo, para não ter empecilhos de anunciar o evangelho de Cristo. Aí ele diz, ó, não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, e que os que esperam no altar são participantes do altar? Então, observe, meu irmão, que o apóstolo Paulo aqui estava abrindo mão do direito de apóstolo. Ele tinha direito de receber ajuda, sim. Paulo não fez uso do seu direito, do seu poder que ele tinha, porque outros ali, entendeu? Outros ali estavam recebendo. Outros homens recebiam ali. Então Paulo não usou, né, abriu mão disso aí para que o evangelho, para que o que ele ensinasse, a doutrina do evangelho da salvação, o evangelho da graça, não fosse obstáculo algum ali ao levar o evangelho. Então Paulo se dedicou a fabricar tendas. Ele trabalhava fabricando tendas, Paulo, entendeu? Para não ser pesado a ninguém. Mas muitas vezes Paulo, ele recebeu ajuda, sim, tanto para levar para os irmãos que estavam ali necessitados na Judéia, os necessitados, os pobres, como também muitas vezes Paulo foi ajudado, porque muitas vezes faltava algo para ele. Mas ele não usava o evangelho pregado por ele ali no primeiro século para se beneficiar. Como nós também, como eu particularmente, eu não uso o evangelho, eu não exponho o evangelho, a doutrina do evangelho, a escatologia consumada para me beneficiar de ninguém, do dinheiro nem de propriedade de ninguém. Porém, uma ajuda financeira, claro que eu vou aceitar, uma ajuda voluntária, entendeu?
Então, observe, meu irmão, Paulo tinha o direito como os outros tinham, porém, ele abriu mão dos seus direitos em prol do evangelho, para que não fosse obstáculo. Então, os outros usufruíam do seu poder, por exemplo, o direito de ser pago por seus serviços apostólicos, entendeu? O direito de ter uma esposa, também eles tinham esse direito, Paulo abriu mão. O direito de não trabalhar fora, dedicando-se inteiramente ao ministério. E Paulo, ele abriu mão disso. Porque existia o direito de não trabalhar fora, dedicando-se inteiramente ao ministério. Mas Paulo, ele abriu mão desse direito, porque ele fazia tendas para não ser pesado a ninguém. Paulo decidiu não usar esses direitos, abrindo mão do direito que ele tinha. Entendeu? Então Paulo evitava ser acusado por alguém por ministrar o evangelho por interesse. Paulo não tinha essa intenção, como eu e outros homens aí, nós não temos essa intenção de fazer isso. Pelo contrário, nós damos nossa cara a tapa, entendeu? Nós damos nossa cara a tapa aí para a sociedade, entendeu? Para a sociedade ver que nós estamos mostrando a verdade que o sistema religioso omite, engana, esconde. Então, alguns homens naquela comunidade de Coríntios recebiam isso aí, o sustento integral. Entendeu? Mas Paulo sustentava-se com trabalho manual. Mas não é que ele abria mão de ajuda. Não. Entendeu? Então, observe, meu irmão, voltando aqui para 2 Coríntios, capítulo de número 12, que é o texto principal, vamos lá? Vamos ler o versículo 13, vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 13, ou capítulo 12, versículo 13. Eu li o 14, vamos ler o 13. Pois que erais inferiores às outras igrejas, exceto eu mesmo, vos não fui um fardo. Pois em que erais inferiores às outras igrejas, exceto eu mesmo, vos não fui um fardo. Perdoa-me este erro. Paulo estava pedindo desculpa, porque ele não foi um fardo. Ele não foi inferior com as outras igrejas. Ele não foi um fardo. Tá entendendo aqui, ó? Ele diz, não fui um fardo. Exceto que eu mesmo vos não fui um fardo. Perdoa-me este erro. Perdoe-me essa injustiça, vamos dizer assim. Entendeu? Então, observe que ele estava dizendo aqui, ó, não fui pesado, eu não pedi ajuda por interesse próprio. Ele pedia ajuda, sim, para levar para os irmãos necessitados da Judéia. Então, Paulo não foi um fardo. Paulo, ele não exigia salário, porque ele anunciava o evangelho da graça ali. Então, veja, Paulo diz, perdoa-me por este erro, ou seja, por essa injustiça, por essa ofensa. Entendeu? No versículo 14, aí ele diz aqui, vamos lá, foi o texto principal que eu li. Eis aqui, pela terceira vez, eu estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, Paulo, ele providenciava ofertas, ele recebia ofertas não para ostentar, mas para levar para o povo os necessitados, como eu sempre estou falando aqui de Jerusalém. Então, observe, o apóstolo Paulo, ele não usava os bens, o dinheiro do povo para comprar fazendas, comprar carros de luxo, banco, criarem bancos, apartamentos, casas, carro blindado. Não, Paulo ele não usava o dinheiro que ele recebia, a ajuda que ele recebia das outras igrejas, dos irmãos, para ostentar, meu irmão. Para ir um shopping estar se mostrando. Entendeu? Então,
É o que nós fazemos hoje. Nós não fazemos isso. Nós procuramos trazer a verdade que estava oculta de nós, onde nós somos enganados por muitos anos, entendeu? Então, agora hoje nós que tivemos os nossos olhos abertos, estamos trazendo, mostrando essa verdade aqui que estava oculta. Então, veja, Paulo disse, eu não busco o que é vosso. Olha o que ele diz aqui no 14. Eis aqui pela terceira vez eu estou pronto a ir ter convosco. E não vos sereis um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós. A preocupação de Paulo era com eles, era com a vida deles, com relação à doutrina que ele, Paulo, o próprio Paulo, já tinha ensinado para eles, já tinha mostrado, já tinha instruído. Então, esse era o objetivo de Paulo e não interesse nos bens dele. Paulo diz, olha o que Paulo diz, porque não busco o que é vosso. Paulo disse, eu não busco o que é de vocês. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Aí ele vai continuar aqui no versículo de número 15. E eu, muito alegremente, gastarei e me deixarei gastar por vós. Ou seja, eu me doarei. O tempo que eu tenho, eu vou me doar para vocês. Aí diz aqui, se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Versículo 16. Mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas sendo astuto, vos tomei com astúcia. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei, porque Paulo enviou Tito e outras pessoas para observar como eles estavam. Paulo queria notícia deles. E Paulo também enviava homens para observar como estava sendo a coleta. Para que essa coleta, quando viesse, fosse levado para Jerusalém, para os necessitados. Aí Paulo diz, porventura aproveitei-me de vós, porventura aproveitei-me de vós, por algum daqueles que vos enviei, eu exortei Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não, andamos no mesmo espírito, não andamos nos mesmos passos. Então, veja o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo aqui que... Aí ele continua aqui, novamente pensais, vós que nós desculpamos convosco, nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação, e não para a vossa destruição, e não para se aproveitar de vós. Então Paulo diz, Paulo diz, nem aqueles que eu enviei a vocês. Entendeu? Porque Paulo conhecia a conduta de Tito e aquele que foi enviado, que Paulo não fala aqui na carta quem foi. Então Paulo estava se defendendo ali. Paulo estava mostrando para eles que não tinha interesse nenhum. Ele não buscava aquilo que era dos irmãos, interesse próprio, mas sim para a edificação deles e não para enganar eles. Paulo se preocupava em levar o evangelho da salvação, que era edificação para eles, que dava base sólida, sustentabilidade. Então, é o que nós fazemos hoje. Entendeu? Então, veja, o apóstolo pretendia visitar os irmãos de Corinto pela terceira vez. Paulo disse, eu não almejo, eu não buscar o que vocês têm, suas propriedades, seus bens, dinheiro. Não, mas busco a vós. Paulo desejava estar com eles, se preocupava com eles. Paulo não tinha interesse, Paulo não queria se aproveitar dos seus irmãos da igreja. O interesse de Paulo era a doutrina, vidas. Então era isso aí que Paulo se preocupava. E se preocupava em arrecadar também, fazer a coleta, entendeu? Para levar para os irmãos que estavam precisando de ajuda. Então Paulo estava dizendo, em outras palavras, eu não busco interesse, eu não quero salário de vocês, entendeu? Paulo estava se sentindo como um pai com a igreja de Coríntios, entendeu? Então Paulo estava disposto a trabalhar para eles, sem compensação, sem receber nada em troca, entendeu? Claro que ele não rejeitava, porque às vezes ele precisava,
Entendeu? Então observe, Paulo disse, eu não preciso, eu não procuro o que é de vocês. Não é por nada em troca, não é por manipulação, querendo algo de vocês, querendo tirar o que é de vocês. Mas era a doutrina que Paulo se preocupava, para a edificação. Então, Paulo não procurava obter lucros, vantagens diante deles. Paulo queria preparar a igreja para apresentar como uma virgem para o esposo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Paulo tinha a preocupação de preparar a igreja para o encontro com o esposo, para o encontro com o marido. Então era essa a preocupação de Paulo. Então observe, meu irmão, que Paulo não tinha essa intenção. Paulo, ele não tinha essa intenção de querer ostentar com o dinheiro do povo. Ele não vivia enganando as pessoas, como a gente vê hoje aí, como os homens fazem hoje, entendeu? Então, como muitos fazem hoje, entendeu? Olha o que Paulo diz para terminar aqui, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 33. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Assim como eu agrado a todos os homens, em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, o interesse, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. Salvação de mente, através do Evangelho. É o que nós temos falado, é o que nós temos feito. Muitos homens aí que estão em graça. Não buscamos interesse de ninguém, entendeu? Eu não busco interesse de ninguém. Nós não buscamos interesse de ninguém, se dar bem em nada, querendo nada de ninguém. Porém, uma ajuda voluntária é bem vista, é bem chegada, é bem recebida. Amém? É essa palavra que eu quero deixar aqui. Graça e paz, graça eterna. Nós não fazemos como o sistema religioso que engana o povo. Nós mostramos a verdade diante desse evangelho. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do meu irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.